Neste vídeo, nós vamos responder a seguinte questão: existe a necessidade de sinais na igreja hoje? E começo dizendo, não é que nós não acreditamos nem buscamos. Vamos ver o que as Escrituras, o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Quando o reino dos céus for estabelecido em glória e poder, na volta do Senhor Jesus à terra, Israel ocupará a posição central entre as nações. Então, a tristeza dará lugar à alegria, doenças e enfermidades serão praticamente arquivadas, a morte será suspensa, exceto pela rebelião contra o rei, e os homens falarão uma só língua. Leia Isaías capítulo 35, versículos 5 a 10, capítulo 65, versículo 20 e Sofonias capítulo 3, versículo 9. As línguas são um sinal para os infiéis. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 20 a 22, e a passagem citada por Paulo é Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12, e refere-se profeticamente a Israel naqueles dias futuros, imediatamente anteriores ao estabelecimento do reino. Consequentemente, esses dons e sinais milagrosos obviamente apontam para o reino. Mateus, em seu evangelho, apresenta Cristo como o Messias prometido, o rei. No capítulo 3, João Batista anuncia a aproximação do reino. Então Cristo, o rei, publica seu manifesto no Sermão da Montanha e mostra seu caráter e poder por meio de seus milagres, derrotando Satanás, vencendo a morte, curando doenças e eliminando os famintos, ou alimentando os famintos, melhor dizendo. João enviou de sua prisão 2 de seus discípulos para lhe perguntar ao Senhor Jesus: és tu aquele que havia de vir? Isto é, és tu o Messias? O Senhor Jesus respondeu: ide e tornai a anunciar a João as coisas que estáis a ouvir e a ver. Os cegos recuperam a vista, e os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres ouvem o evangelho pregado a eles. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao 6. Novamente, mais tarde, quando nosso Senhor curou um endemoniado, cego e mudo, as multidões ficaram maravilhadas e disseram: não é este o filho de Davi? Eles chegaram a esta conclusão correta ao ver o milagre. Os fariseus, recusando-se a aceitá-lo como Messias, procuraram explicar o milagre de outra maneira. Nosso Senhor refutou a acusação deles e disse-lhes: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Em outras palavras, o milagre o apontou como rei e declarou que o reino estava próximo. Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 28. Mais uma vez, ele enviou seus discípulos para curar os enfermos e declarar: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 9. Apesar de seus milagres o declararem claramente como rei, os judeus o desprezaram e o rejeitaram. Disseram: não queremos que este reine sobre nós, e o entregaram à cruz. Ressuscitado dentre os mortos, o Senhor Jesus comissionou seus discípulos, que eram todos judeus, a discipular, batizar e ensinar. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Esta comissão abrange mais do que a dispensação da igreja, pois durará até a era de dominação gentia, e a sujeição judaica termina pelo retorno de Cristo para entrar em seu reinado. Lemos sobre sinais e milagres em conexão com esta comissão, que também, ou que contém, melhor dizendo, as ordens de seus discípulos marchando para o reino pelo qual os judeus ansiavam. Leia com atenção Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20.
Esses sinais estavam em operação desde o dia de Pentecostes, registrado e começado em Atos capítulo 2, por vários anos, quando cessaram, como veremos agora, e estarão em exercício novamente após o arrebatamento da igreja e antes que o reino de 1000 anos, tendo o Senhor Jesus como rei, seja estabelecido. Isto vai acontecer 7 anos após o arrebatamento da igreja. Leia Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 6. Consequentemente, aqueles discípulos ofereceram aos judeus até o assassinato de Estevão, Cristo como seu Messias e Salvador. Atos capítulo 3, versículos 13 a 21. E embora a oferta do reino possa ter sido retirada então, Israel ainda tinha tratamento preferencial onde quer que o evangelho fosse pregado, e esse evangelho foi levado aos judeus até a prisão de Paulo em Roma. Atos capítulo 28. A partir desse momento, eles foram colocados no mesmo nível dos gentios, e isto continuará até que a igreja seja concluída e removida para o céu. Deus, por outro lado, que vê o fim desde o início, sabia que a nação de Israel não aceitaria o Senhor Jesus como seu Messias, e ele, Deus, começou no Pentecoste a reunir a igreja, embora os próprios discípulos fossem ignorantes naquele momento sobre a dimensão dela. No Pentecostes, eles não sabiam nada da verdade especial sobre a igreja, mas depois da morte de Estevão, Deus revelou seu filho a seu vaso escolhido, Saulo de Tarso. Depois Paulo, o apóstolo, e através dele, enquanto a posição de nação favorecida ainda era concedida a Israel, ele, Deus, gradualmente desdobrou a verdade sobre a igreja, mas não em sua plenitude até que o tratamento preferencial de Israel cessou ou cessasse. Os sinais milagrosos duraram até então Atos capítulo 28, e você pode ler os versículos 3 a 10, pois foram dados em conexão com a apresentação do Messias a Israel, e serão renovadas depois que a igreja for elevada ao céu, pois Deus então renovará seu trato com Israel, e no devido tempo o reino será estabelecido, para o qual todos esses milagres apontam, e durante o qual a doença e a morte serão praticamente arquivados, e enfim haverá cura para Israel e para as nações. Leia Isaías capítulo 35, do versículo 5 a 10, capítulo 65, versículo 20, e Sofonias capítulo 3, versículo 9. Faço uma observação aqui que em Atos dos Apóstolos abrange a história cerca de 30 anos, do ano 33 ao ano 63 ou 65. Não há evidência bíblica de qualquer sinal milagroso após a declaração de Paulo aos judeus em Romanos capítulo 28, versículo 28. As línguas são mencionadas pela última vez em 1 Coríntios capítulo 14, que foi escrito quando Paulo estava em Éfeso. Ele pode ler em Atos capítulo 19. Sabemos que depois que Paulo fez esta declaração, Epafrodito, Filipenses capítulo 2, versículos 26 e 27, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Trófimo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, e Gaio, 3 João, versículo 2, estavam doentes, todos servos piedosos de Cristo, mas nenhum dom de cura foi usado para restaurá-los. Epafrodito foi restaurado em resposta à oração, e Timóteo foi ordenado a tomar um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades que ele tinha. Aqueles que não concordam com o que eu acabo de dizer, dizem para sua defesa que esses dons de sinais não foram usados no caso dos crentes e que, portanto, esses casos não provam a cessação desses dons, porque eles eram crentes, então não foram usados os dons. No entanto, as Escrituras mostram que aqueles que tivessem fé foram milagrosamente curados e restaurados à vida. Nosso Senhor Jesus, por exemplo, curou Bartimeu e a mulher com fluxo de sangue e ressuscitou Lázaro dentre os mortos.
Ele enviou seus discípulos para realizar milagres em seu nome, Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Suas obras eram uma continuação do que o Senhor começou a fazer. Atos capítulo 3, versículo 6, versículo 16, capítulo 4, versículos 7 a 12, versículo 30, capítulo 9, versículo 34. Paulo recuperou a visão 3 dias após sua conversão, em Atos capítulo 9, versículo 18. Dorcas, uma irmã, foi ressuscitada dos mortos por Pedro, em Atos capítulo 9, versículos 36 a 41. Lemos que eram os crentes que deveriam ser imunes ao dano das serpentes, Marcos capítulo 16, versículo 18, e vemos isto exemplificado na pessoa de Paulo, em Atos capítulo 28, do versículo 3 ao 6. Paulo afirma que as línguas são um sinal para os incrédulos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Mas foram usados para a edificação da igreja, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 5, 6, 13, 27 e 39. Esses dons eram sinais para os incrédulos, mas agora estavam sendo usados para benefícios dos crentes. Consequentemente, uma vez que não foram empregados para curar Epafrodito, Timóteo, Trófimo e Gaio, é manifesto que deixaram de existir. Muitas pessoas devem ter se perguntado por que o livro dos Atos dos Apóstolos termina tão abruptamente. Nada nos é dito sobre as ações de Paulo enquanto estava na prisão, seu julgamento, libertação, movimentos subsequentes, sua segunda prisão, julgamento e martírio. Por que isto? Porque o livro é a história dos tratos de Deus com Israel até que seu tratamento preferencial em suas mãos cessou e eles foram colocados no mesmo nível dos gentios. Em 1 Coríntios capítulo 12, escrito enquanto Paulo estava em Éfeso, no ano 55, 56, e portanto anos antes desses sinais miraculosos cessarem, temos uma lista de dons, e entre eles, línguas, curas, milagres. Em Éfeso, ou em Efésios, na carta aos Efésios, escrito após o evento registrado em Atos capítulo 28, versículo 28, temos no capítulo 4 a lista dos dons permanentes da igreja e todos os dons sinais estão ausentes dela. Uma clara declaração de seu caráter transitório, desses dons sinais. A promessa dada a Israel em Êxodo capítulo 15, versículo 26, é algumas vezes citadas como garantia ao crente de esperar total imunidade contra doenças ao prestar total obediência a Deus. Mas Israel no deserto era um tipo da igreja em suas circunstâncias atuais. 1 Coríntios capítulo 10. As bênçãos de Israel eram terrenas, temporárias, materiais. Os da igreja são celestiais, eternas e espirituais. Consequentemente, assim como o Egito é um tipo do mundo e Faraó, seu rei, um tipo de Satanás, o príncipe desse mundo, assim também a promessa de Êxodo capítulo 15, versículo 26, de preservação das doenças dos egípcios, sob certas condições, tipifica nossa preservação de doenças espirituais em certas condições. O maná que alimentava seus corpos era um tipo de Cristo, nosso alimento espiritual. Seus sapatos e roupas duraram até chegar em Canaã, assim como nossas vestes espirituais até chegarmos ao céu. Pode ler Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, onde diz que as roupas desses israelitas não se desfizeram durante esta jornada. Ao finalizar, gostaria de me referir brevemente a Tiago, capítulo 5, versículos 15 a 16, aonde é muito mal usada esta passagem. Esta epístola foi provavelmente uma das primeiras do Novo Testamento a ser escrita. Em todo caso, foi escrito vários anos antes de Paulo ser levado como prisioneiro a Roma e, portanto, enquanto os dons de sinais eram exercidos. Lemos agora o que está nesses versículos que são interessantes. Em Tiago, capítulo 5, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ou os anciãos da igreja, e ore sobre ele,
ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Aqui diz que o enfermo foi restaurado em resposta à oração. A palavra para ungir não é a mesma usada para ungir reis aqui, nesse versículo. É praticamente o equivalente ao termo moderno de massagem, e indica meios a serem empregados, dando a entender que deveria ser um óleo medicinal da época que era usado massageando o local enfermo. O cristão encontra nesta passagem o melhor conselho para que ele, quando doente, leve a sua doença a Deus em oração. Este é o conselho. Deus pode curar por meio medicinais ou sem elas. A escolha deve ser deixada por Deus. Nós devemos fazer a oração pelo enfermo e Deus vai usar os seus meios para curar aquela pessoa, restaurar aquela pessoa ou não. Acreditamos que Deus ouve orações e ainda opera milagres, mas isso é diferente de existir o dom de milagres, coisa que não mais existe hoje. Não existe hoje.